Eu passei 40 anos da minha vida sendo portador de uma doença incurável e eu não sabia. Hoje eu vou te contar como que eu descobri. Eu sou o Cadu, você está no canal do Casal Primavera, sejam todos muito bem-vindos. Sou o marido da Karina, vocês estão acostumados mais com o rostinho da Karina aí gravando seus vídeos. Eu não consigo gravar com a mesma frequência, mas sempre que possível eu gravo algum vídeo para poder contar um pouco da minha experiência pessoal. Esse canal justamente é para isso, para nós falarmos um pouco da nossa experiência de vida. Acredito que você tenha ficado curiosa em saber, né, qual é a doença que eu sou portador, uma doença incurável. Geralmente é um choque, né, quando temos a notícia de que somos portadores de uma doença incurável. Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa doença, o que é essa doença e como eu descobri que eu sou portador dessa doença. A princípio fiquei extremamente preocupado, perturbado e chocado, porém, com o passar do tempo, descobri que é uma doença incurável, porém que tem um tratamento. É possível se tratar e levar uma vida saudável. Essa doença é algo que aflige uma boa parte da humanidade e da mesma forma que aconteceu comigo, muitos não têm a noção de que são portadores dessa doença. É bem comum vermos pessoas com vício em álcool, com vício em drogas, com vício em jogo, pornografia, sexo, enfim, em diversas coisas onde se desenvolve essa doença. Essa doença é a adicção. O termo é muito técnico, talvez seja esse o motivo qual demorou para eu saber que era portador dessa doença incurável. Além de ser incurável, uma doença progressiva e muitas vezes de fins fatais. Pessoal, eu precisei fazer um break aqui no vídeo, eu tava com um problema com a minha cadeira, acredito que vocês estão ouvindo aí um barulho, parece uma porta enferrujada aqui, um barulho esquisito, mas eu troquei, peguei um banquinho aqui, eu vou dar sequência aqui no vídeo. Bom, retomando aqui, depois do problema da cadeira solucionado, voltando a falar da adicção. A adicção ela pode se desenvolver em diversas áreas da nossa vida. É uma doença onde ela traz uma compulsão muito grande por algo, por algum comportamento. Talvez você esteja se perguntando, mas como que essa doença se desenvolve? Eu já nasci com essa doença se desenvolveu com o passar do tempo, como que funciona? 33% do desenvolvimento dessa doença já é biológico, já é de nascença, já nasce-se com uma certa predisposição a ser compulsivo por algo. Os outros 33% geralmente se desenvolve em especial, principalmente com traumas, em geral na infância, na adolescência. E os outros 33% geralmente com o seu convívio social, as pessoas com quem você se relaciona, o meio do seu convívio influencia grandemente. É lógico, né? Se eu for um cara que frequente um bar diariamente, a possibilidade de eu desenvolver a adicção no consumo de uma bebida alcoólica, ela potencializa e aumenta grandemente. Com essas informações que eu passei aqui, são informações básicas, oriundo de pesquisas na internet, estudando um pouco sobre a doença, porque quando eu tive a aceitação de que eu era portador dessa doença, eu busquei um pouco de informação, saber do que se tratava e qual era a forma de buscar um tratamento. É o que eu quero estar falando aqui no decorrer do vídeo, falar um pouco da minha experiência. Eu comecei a ter contato com a bebida alcoólica muito precoce na minha infância, mas aquela fase, né, do adolescente, a família acha normal chegar embriagado de uma balada, de um passeio que fez com os colegas, e isso foi se tornando cada vez mais frequente, até eu ter o contato com drogas ilícitas. E também no início era aquela coisinha tranquila, porém, como eu disse no início do vídeo, é uma doença progressiva. Isso foi progredindo e me levando ao consumo abusivo e me levar ao ponto de ter perdas, tanto perdas pessoais, perdas materiais e problemas de saúde. Por isso que eu disse que essa doença é uma doença muito comum. Nós temos aí dados onde uma porcentagem muito grande da humanidade ela tem a compulsão em algo, e o que se destaca, como eu disse no início, é o uso, né, de bebidas alcoólicas, a tal da droga lícita, que a gente encontra em supermercado, padaria, em qualquer lugar que se vá, festa de família, sempre tem ali a bebida alcoólica. Para algumas pessoas que não são adictos, que não desenvolvem uma compulsão, é tranquilo, normal. Agora, para o adicto, o contato com o álcool é um problema muito grande, porque ele é compulsivo, ele não sabe a hora de parar, e na verdade ele não vai parar enquanto coisas piores acontecerem. E também é muito comum, hoje infelizmente cresceu muito, né, o consumo abusivo de drogas ilícitas. Aquela tal da droguinha natural, né, que é plantada, aquela química que é feita ali no laboratório, mas que são drogas ilícitas e que também geram uma dependência muito grande. E tem um público de consumo,
não preciso nem falar a respeito disso, né? A coisa mais comum é ver alguém fumando, bebendo ou fazendo uso de drogas ilícitas. Talvez você já tenha se identificado aí com alguma das informações que eu passei, ou conhece alguém que passa por esse problema, que sofre dessa doença e também não sabe que é portador dessa doença. Essa doença ela passa por duas etapas. A primeira etapa, a negação, e a segunda etapa, a aceitação. O que é a negação? A pessoa não aceita que ela está com um problema. Normalmente, quando é questionada, ela costuma dizer, a hora que eu quiser eu paro com isso. Não, só tô bebendo aí de final de semana. Não, eu usei, mas foi só para experimentar. Então ela passa por esse período de negação, ela não aceita que ela está já se tornando uma dependente, uma pessoa compulsiva em alguma dessas substâncias a qual falamos anteriormente. E a segunda parte é a aceitação, onde a pessoa começa a perceber. Geralmente, o período da aceitação, ela vem um pouco tardia, porque a pessoa já passou por muita coisa, muitos problemas, já causou grandes problemas, já vem de grandes perdas, muitas vezes a família já está completamente disfuncional, o emprego já está comprometido por conta de atrasos, falta de comprometimento, enfim, todas as áreas da vida da pessoa que faz uso, que consome essas substâncias, é compulsiva em algo, e muitas vezes não é, eu dei como exemplo porque é uma experiência minha de vida, o uso abusivo de álcool e drogas ilícita, mas algumas pessoas são compulsivas em comer exageradamente, sofrem por conta de prejudicar a saúde, outras são compulsivas em redes sociais, enfim, essa doença pode agir em diversas áreas da vida do ser humano. É bom estar sempre atento àquilo que é em excesso, geralmente é prejudicial, e quando está em excesso é porque estamos compulsivos naquilo. Eu, como disse, estou falando mais a respeito do alcoolismo e do uso de drogas ilícitas, porque é algo mais evidente, é algo que tem destruído muitos lares, muitas famílias. Como o objetivo principal desse canal é falar, né, sobre restauração de casamento, sobre saúde emocional, eu tô focando mais naquilo que eu tenho a experiência de vida. Bom, mas essa fase da aceitação, ela é muito importante, porque é um momento onde a pessoa percebe que realmente está passando por um problema, por uma dificuldade, e ela costuma pedir ajuda ou aceitar a ajuda, porque a família muitas vezes consegue ter a percepção de que a pessoa está imersa num problema que ela mesma não está enxergando. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fui indo ladeira abaixo, sem freio, e eu já não conseguia mais identificar que eu estava passando por esse problema, que eu estava compulsivo no consumo das drogas em especial, e eu não tinha forças nem disposição em parar, porque eu precisava parar, mas eu não conseguia. Quando eu tentava, vinha a abstinência. A abstinência geralmente ela traz sintomas ruins, principalmente, em especial, sintomas físicos, dores no corpo, indisposição para fazer as coisas do cotidiano, vários sintomas ruins que, para mim, solucionar esses sintomas ruins, era muito mais fácil eu ir e fazer uso da substância. Então eu entrei num círculo vicioso e não conseguia sair, patinava querendo sair, eu já tinha aceitação que eu estava passando por um problema, mas eu não conseguia. Foi quando a senhora Karina Primavera estendeu a mão e me ajudou, perguntou se eu estava precisando de ajuda, ela me estendeu a mão perguntando se eu estava precisando de ajuda, e eu desesperadamente falei, eu quero, eu preciso, mas até eu ter essa aceitação, eu sofri, padeci muito e tive muitas perdas. Então é importante a família também estar atenta como essa pessoa compulsiva em algo está lidando com essa situação. Aí entra um outro tema. Qual é a hora de tomar a decisão de uma internação? É o momento onde a pessoa está colocando a sua vida em risco por conta da adicção. Ela não consegue enxergar o grau de destruição que ela está causando para si própria e pondo muitas vezes em risco todo o contexto do lar, às vezes com violência doméstica, agressões ou acidentes, enfim. Esse é o momento que a família com certeza tem que intervir e agir com uma internação. Ou se a pessoa tiver aceitação e entender que ela não vai conseguir superar a crise de abstinência devido a tudo que eu disse, e ela também se dispor a passar por um período de internação para que ela consiga passar por essa desintoxicação e voltar a um convívio social. A doença ela existe, ela é incurável, porém ela tem um tratamento. Eu uso como terapia de grupo a minha principal fonte de tratamento, eu costumo dizer que é o meu remédio diário. Eu participo de reuniões de mútua ajuda constantemente, praticamente todos os dias, me sinto bem, me ajuda muito. Tenho algumas outras coisas que eu faço, um policiamento constante, né, para que eu não volte a fazer uso, porque eu sei que eu posso ter uma recaída, e essa recaída pode ser um caminho sem volta. Então eu evito o primeiro gole, a primeira dose, para que eu não venha a passar por tudo isso novamente, e de repente eu não ter força para
voltar a buscar essa recuperação. Um alerta que eu deixo a respeito dessa doença: é uma doença muito comum de se ver, como eu disse, o termo é muito técnico, mas ela está presente aí na sociedade, às vezes talvez aí no seu lar, ou no lar de um vizinho, de um primo, de um amigo, de um parente. E é importante saber que é uma doença incurável, porque quando nós tratamos como uma doença, buscamos aí uma maneira de fazer um tratamento clínico, um tratamento com um profissional, é importante a ajuda de um psicólogo, a ajuda muitas vezes até de um psiquiatra, para que a pessoa possa viver da melhor maneira possível, aprender a viver, a conviver com essa doença e não sofrer mais, porque ninguém merece sofrer por conta da adicção. E infelizmente as pessoas muitas vezes não têm aceitação e vivem aí sofrendo, triste, muitas vezes depressiva. Tem um vídeo que eu falo sobre depressão aí, que eu sofri com o isolamento, a depressão, a tristeza, me sentindo impotente perante a situação, enfim, diversas coisas ruins que eu tive que passar, mas eu aprendi essa lição e eu não quero passar de novo. Por isso eu continuo fazendo o meu tratamento continuamente, todos os dias faço aí a minha terapia de grupo, é muito bom pra mim, é bom pra família também, buscar sempre uma ajuda profissional, buscar entender um pouco mais. Às vezes as pessoas que fazem uso são taxadas, principalmente o cachaceiro, o drogado, enfim, o comilão, aquele que tem às vezes compulsão por comida e não consegue. Também existe terapia para aquele que tem esse tipo de problema, aquele que é viciado em pornografia tem um tratamento direcionado para isso, enfim. Mas muitas vezes nós somos taxados ou taxamos as outras pessoas ao invés de humanizar, buscar aí um acolhimento, buscar estar junto e ajudar de uma maneira correta, da maneira certa. Toda doença tem um tratamento, mas não adianta eu ser portador, por exemplo, de um HIV e fazer um tratamento para uma diabetes. Não vai funcionar. Cada doença tem o seu tratamento específico. Então o que eu quero deixar aqui a mensagem nesse vídeo é que se você está passando por esse problema, busque ajuda, procure ajuda. Se você tem algum familiar que passa por isso, busque conhecer, entender, para que você possa ajudar da maneira correta, para que surta o efeito esperado. Muito obrigado a todos que assistiram até o final, um abraço, espero ver vocês no próximo vídeo. E lembrando a mensagem do Casal Primavera é que nenhum inverno dura para sempre. Tchau, tchau, fui!